Gente, mais um episódio do Pipotec. Hoje aqui com uma pessoa especialíssima que eu tive o prazer em conhecer. Foi uma conexão assim, ó, de primeira. Estou com a Marcela Pena. Ela é diretora regional do Great People Consulting. E torcedora do Atlético Mineiro. Não posso deixar de dizer isso, porque a gente já andou conversando, trocando histórias divertidas sobre ser torcedor de futebol aqui nos bastidores. E a Marcela e eu vamos bater um papo sobre como é que a gente enxerga esse contexto de carreira, plano de desenvolvimento de carreira, como os líderes podem influenciar na carreira das pessoas e principalmente no contexto em que uma carreira hoje ela já não é mais tão linear. Quando a gente olha para as pessoas, a maior parte das nossas carreiras elas são muito mais vai e volta, sobe, vai, retorna, muda de direção, do que uma carreira prontinha, feitinha, com um caminho já trilhado, o que traz complexidade para as nossas pessoas, para nós líderes e para as nossas empresas também. Então, o papo vai ser sobre um pouco de tudo isso, mas também muito sobre as perspectivas e reflexões da Marcela sobre essa questão. Marcela, adorei você ter topado conversar. Com certeza vai ser um episódio lindo. E já começa aí falando um pouco de você para a gente conhecer essa sua história. Boa, Karen, obrigada. Primeiro, quero agradecer o convite, né? Foi um prazer conhecer você. A nossa conversa, a nossa primeira conversa, que já ficamos horas trocando, né? Já foi tão rico, tão Sim. bacana, com gostinho de quero mais. Então, vamos seguir aqui no Quero Mais, né? E que venham próximos encontros. Mas obrigada, acho que é um prazer poder compartilhar um pouquinho com outras pessoas, né? Da minha história, da minha perspectiva, né, e um pouco do que eu vivencio hoje e como eu enxergo essas questões que para mim são essenciais, né, de carreira, de gestão, de liderança, porque é com isso que eu escolhi trabalhar, né? E aí eu vou até contar como é que eu cheguei até aí, né? Bom, acho que falando um pouquinho de mim, sou mineira, né, torcedora do Atlético Mineiro, apaixonada pelo meu time, acho que desde os 7 anos de idade eu me lembro do momento que eu escolhi ser atleticana, e foi um momento muito especial para mim. O time do Atlético tinha ido à minha cidade, que é Cataguases, no interior de Minas, que nunca tem, né? Não tem um estádio grande, tem um estádio pequenininho, eles iam jogar na cidade ao lado, mas eu tive a oportunidade de conhecer jogadores, depois fui assistir o jogo e aquilo me encantou muito, né? Ver as pessoas, jogadores lá que estavam comigo ali no hotel, que me pegaram no colo, me deram um monte de presente, depois jogando, depois vendo a televisão. E foi aí que eu escolhi ser atleticana, e de lá para cá eu acompanho muito essa trajetória. Estou num ano super feliz, né? Afinal de contas, o Atlético acabou de ser classificado para as semifinais da Libertadores, então estou muito animada, né? Enfim. Bom, sou de Cataguases, como eu falei, uma cidade que poucos conhecem, mas que tem uma história muito bonita, né? Faz parte aí de um capítulo importante da história do Brasil em relação ao movimento modernista, né? Então, uma cidade que tem muitas esculturas. Aliás, eu estou representando a cidade aqui com as esculturas da cidade. Não foi um acaso mesmo, não foi uma escolha proposital, mas tenho muito orgulho de onde eu vim, né? E de tudo que aprendi e vivenciei ali. Morei em fazenda, meus pais moram numa fazenda até hoje, então foi criada numa fazenda com muita liberdade, com muito contato com a natureza, e eu acho que isso contribuiu muito na minha formação para quem eu sou hoje, né? Os meus valores e tudo que eu valorizo, gosto. Bom, como uma pessoa que nasceu numa cidade pequena, acho que eu fui criada sempre sabendo que eu, para estudar, teria que sair cedo de casa, né? Naquela época, hoje até não, hoje Cataguases já tem faculdades, mas naquela época não. Então, desde pequenininha, eu sabia que se eu quisesse fazer uma faculdade, eu sairia de lá com 17, 18 anos, e assim foi, né? Então, saí de Cataguases aos 18 anos, fui morar em Belo Horizonte, fazer faculdade de turismo, né? Sim. E eu sou turismóloga de formação. E a escolha do turismo, acho que veio de um desejo pessoal. Eu, aos 15 anos, né, naquela época eu tinha tradicionais festas de 15 anos, eu escolhi não ter festa e pedi de presente um intercâmbio. E aí eu fui com 15 anos para a Inglaterra estudar, fiquei 2 meses, né, fazendo um curso de férias e viajando um pouco e me apaixonei. E aí eu estava lá já perto do vestibular, o que você vai fazer? Eu falei, o que eu mais gostei até hoje na vida foi de viajar, conhecer o mundo, culturas, história.
quero fazer turismo, né? Achei que eu ia ser turista. Aí fui fazer essa faculdade, e foi muito importante também para mim tudo que eu vivenciei a partir dali, né? A minha vida em Belo Horizonte, as pessoas com as quais eu me conectei e tudo que eu tive de aprendizados foram muito ricos. E foi no turismo que eu comecei a minha carreira profissional, né? Na época eu comecei a trabalhar numa parte de um projeto mais de ecoturismo e tal, que era uma coisa que eu gostava muito no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, não sei, para quem conhece vai entender um pouquinho o que eu estou falando, mas num determinado momento fui fazer um estágio no aeroporto, numa companhia aérea, que era uma coisa para mim impensável. Eu gostava de natureza e ar livre, né? Falei, não quero ficar dentro de um aeroporto fechado, mas eu precisava do estágio, né? Era importante para mim, eu morava sozinha em República, então a bolsa era importante para mim naquele momento. Falei, vamos lá, e fui. Cara, me apaixonei por esse universo de aviação. Fiquei 13 anos trabalhando na aviação, né? Sim, E nesse momento foi onde as coisas começaram a mudar, né? E aí eu acho que de fato foi meu ingresso ali corporativo. Comecei a trabalhar na aviação, na operação, com pessoas incríveis, né? E foi, acho que nesse momento que eu comecei a perceber que era possível felicidade no trabalho. Eu amava trabalhar, eu amava as pessoas com quem eu trabalhava, eu amava os desafios que a gente tinha, os aprendizados, era muito rico, né? E comecei ainda na operação me envolver mais em apoiar a gestão em algumas temáticas de pessoas, né? Então a gente tinha lá na época pesquisa de clima, respondia, e o que que eu faço com isso? E eu gostava de me envolver nisso. E comecei a apoiar minha liderança e falei, acho que eu quero aprender um pouco mais sobre. E aí eu fui fazer um MBA em São Paulo, ainda morando em BH, de gestão de pessoas, e comecei minhas idas e vindas a São Paulo, né? E nessas idas e vindas eu passei a frequentar o RH da empresa que eu trabalhava. E aí também falei, gostei disso, faz sentido para olha, mim. E aí foi onde eu mudei, saí da operação de aeroporto, me mudei para São Paulo, fui trabalhar com recursos humanos, numa oportunidade que foi muito rica, que também me conectava com os meus interesses pessoais de conhecer o mundo, porque eu fui, na época, né, apoiar as nossas filiais internacionais, então eu viajava bastante, me conectava com pessoas de outros países, né? Então foi muito rico. E começou aí essa trajetória dentro da área de recursos humanos, né? Hoje com vários nomes por aí de gente de gestão, enfim, né? Nessa trajetória, eu por muitos anos atuei como business partner e comecei a me encantar em perceber o quanto a gente, dentro de uma área de RH, poderia influenciar muito o negócio, né? Que no final de contas, quem toca o negócio são as pessoas, né? Então é muito importante cuidar das pessoas, conectar as pessoas com o propósito, com os objetivos organizacionais. E era muito do que eu fazia como BP, né? E eu fazia muito, atendia diferentes áreas, né? Diretorias, mas a área que eu mais atendi por mais tempo foi a diretoria de aeroportos, acho que muito a ver com o meu início. E num determinado momento, o diretor e a gerente regional da época, que hoje é uma amiga pessoal minha, me convidaram a vir assumir a gerência de um aeroporto, que na época estava assim, a parte de operação está indo bem, a parte de pessoas nem uhum, né? Acho sim, que você está aqui toda hora falando sobre gestão de pessoas, faria algum sentido. Como eu tinha a experiência prévia do aeroporto, né? Também tinha essa questão, eu falei, caramba, né? Tô assim, já estava, sei lá, uns 7 anos trabalhando em RH. E eu falei, que mudança, né? Ir para uma operação por de que não? aeroporto. Aí, para mim, foi uma oportunidade de assumir de fato uma cadeira de gestão, né? Que com Uhum, o RH e BP, eu o tempo todo estava ali influenciando lideranças, mas eu nunca tinha vivenciado aquilo, né? E acho que essa oportunidade na época do aeroporto era para de fato assumir uma cadeira de gestão, conseguir vivenciar na prática tudo aquilo que eu de alguma forma acreditava e queria fazer acontecer dentro da organização e também começar a desenvolver um olhar meu de indicadores, de processos, né, que eu seria dona de muitos deles, né? Acho que no aeroporto diariamente a gente tem metas a bater de diversos indicadores. Então, para mim, falei, sim, pode ser legal. Fui. Na verdade, vim, porque daí eu saí de São Paulo e vim para o Rio. Vim trabalhar aqui na gerência no Santos Dumont. E foi uma escola de vida.
Uma loucura, assim, eram 200 pessoas trabalhando, eu não conhecia ninguém, eu estava fora da operação há muito tempo, né? Aí chega a menina do RH para fazer a gestão daquelas 200 pessoas que viviam aquilo todos os dias. E começou ali as minhas reflexões sobre caramba, né? É muito mais difícil do que eu pensava. E comecei a Sim, compreender as dores que eu escutava dos líderes que eu atendia como BP, né? Porque é muito difícil, são muitas variáveis, muitas pessoas, muitas expectativas, uma operação gigantesca, né? Na época tinha, não sei como está hoje, mas era um dos principais faturamentos da empresa por conta do produto da ponte aérea. E tudo aquilo ali comigo. Eu falei, meu Deus, lascou, né? O que que eu vim fazer aqui? Então, foi bem difícil, bem desafiador, mas acho que eu tive pessoas maravilhosas ao meu redor, né? Tanto a minha gestora, né? Faço uma referência a ela, a Miriam, foi maravilhosa e contribuiu muito para mim, para o meu crescimento pessoal e profissional. Me deu apoio o tempo todo, né? Acho que isso me trouxe muitos aprendizados que hoje eu também levo para fora sobre uma liderança inspiradora, que te apoia, que está ali junto, né? Que percebe as dificuldades, mas está ali do seu lado, né? E reconhece os erros como uma parte do negócio e está tudo certo. Existe ali uma intenção muito positiva, então eu vivenciei muito isso com ela e sou muito grata. E tive líderes trabalhando comigo, né? Uma equipe que eu tive que formar e desenvolver, muito diferente, mas muito maravilhosa, que conhecia muito da operação, então cobria um pouco o gap que eu estava distante. Mas foi bem difícil, são muitos indicadores, muitas variáveis sim, de lidar com muitos órgãos, né? ANAC, Infraero, as outras companhias aéreas, chegar em consenso, enfim. Aquela bagunça toda foi uma escola, mas como carreira, eu falei, tá bom. Não quero vivenciar isso mais todos os dias, porque seria, né? Se eu fosse pensar num desenvolvimento de carreira, uma carreira mais na operação. E eu acho que ali trouxe ensinamentos importantes, mas não era tanto o que eu buscava. Então eu voltei para São Paulo, voltei, tive a oportunidade, né, de voltar para o RH, porque também tive um líder maravilhoso ali, né, que me inspirava e que me dava oportunidades e que compreendia as minhas decisões, tanto de sair como um ponto importante de desenvolvimento para mim, quanto de querer voltar, né? E eu acho que isso é um ponto importante nas lideranças, né? Eu vejo muitos líderes que às vezes têm dificuldade de lidar quando o colaborador fala que quer sair da área dele, ou que quer mudar, sim. né? De encarar isso como algo positivo, de reconhecer isso como, né, um crescimento ali. E eu tive isso também nesse gestor que foi o Jean. Essa sua fala ela é bem importante, porque a gente ainda vê, e assim, não é só uma questão, tem uma questão do líder, da liderança em si, mas às vezes até do própria empresa, da cultura da empresa. Então, pessoas saindo, isso é ruim. E às vezes não, É, né? A pessoa está saindo, na maioria das vezes, e aí eu estou pensando nas empresas que têm uma cultura boa, né, que está tudo funcionando bem, e as pessoas elas não estão saindo porque estão insatisfeitas, elas estão saindo porque elas vislumbram outra coisa que talvez a gente não tenha na empresa como oferecer. Né? sim, E aí vai de tudo, equilíbrio perfeito entre qualidade de vida e produtividade, loucura naquele momento. Então tem momentos da empresa que o equilíbrio entre qualidade de vida e trabalho quebra. Não pode ser todo dia, não pode ser toda semana, não pode ser o ano inteiro, né? E as pessoas querem coisas diferentes. Eu acho isso muito natural. Quando eu perco alguém aqui, eu sempre entendo o porquê. E eu digo, eu fico triste e feliz. Triste porque eu tô deixando de ter alguém que eu gosto de trabalhar com aquela sim. pessoa, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque eu digo, uau, essa pessoa vai para uma oportunidade diferente, vai aprender coisas. E aí, como você falou, você foi e voltou. E se, poxa, tudo deu certo na relação, por que não manter as portas abertas? É, Para a é isso, pessoa voltar. é E isso. aí ela vai voltar diferente, ela vai oxigenar aquela empresa com um olhar que às vezes quem está aqui não está tendo. Karen, é perfeito. Foi exatamente isso que aconteceu comigo e é como eu enxergo, né? A gente estava até falando, né, antes sobre a questão da retenção de talentos. Eu não Uhum. acredito nisso, né? Acho que a gente não tem que reter, acho que a gente tem que criar um ambiente que as pessoas encontrem ali
fatores que vão fazer com que elas queiram permanecer, né? Um bom ambiente de trabalho, relações de confiança verdadeiras, respeito, oportunidades, aprendizados, enfim. E que isso faça com que elas queiram ficar. E se não for, se isso for em outro lugar, que bom, assim, a gente quer que as pessoas sejam Sim, felizes, né? E de fato, a gente volta diferente, né? E eu acho que eu voltei diferente e voltei muito melhor. Eu tenho certeza que eu passei a sim, agregar muito mais. Eu me lembro, uma par minha na época comentou, ela falou, Marcelinha, você é outra pessoa, é outro profissional. E com certeza, porque de fato eu voltei a fazer aquilo que eu fazia antes, mas tendo vivenciado a dor da gestão, as dificuldades, né? E também as coisas boas, as realizações e o quanto a gente é capaz de influenciar estando numa cadeira de liderança. Acho que é um dos grandes papéis do líder, né? Influenciar, direcionar, usar essa cadeira para esse poder de gestão para isso, né? E então, quando eu voltei, eu comecei a questionar um monte de coisa, que eu falei, várias coisas que a gente está falando aqui na prática não funciona, né? Então, vamos sim. rever, vamos pensar como é que, de fato, às vezes é muito mais simples, né? Do que a gente está construindo, só que a gente não consegue perceber. Só que quando a gente passa a vivenciar, a gente entende, a gente não precisa de coisa mirabolante, até porque a gente não vai ter tempo para nada tão mirabolante. A gente quer simplicidade. E nada começa mirabolante, né? Se a gente não começar de um jeito simples, a gente não começa. Essa é a verdade. A maior Exato. parte dos problemas do mundo está na complexidade, né? A gente sempre quer soluções complexas demais que a gente nunca consegue entregar. Então vamos quebrar e vamos fazer algo pequeno que a gente consiga gerar um comportamento diferente mais rápido. O Depois simples a gente vai incrementando. aumentando, exatamente. E aí foi isso. E só que nesse processo, teve a minha experiência no Rio de Janeiro. E aí, quem veio para o Rio, não se apaixonou, eu desconheço, né? Eu falei, não dá mais para eu morar em São Paulo, embora eu adore São Paulo, sou muito grata. Nunca senti aquele, é minha casa. No Rio eu senti. E eu falei, Oh, preciso que voltar massa. para o Rio. E aí foi um ano ali, com muita cuidado e transparência e respeito à organização. Então, desde o primeiro momento, eu fui transparente com o meu gestor, que havia me dado tantas oportunidades, né, de dizer: olha, eu amo trabalhar aqui, sou feliz, mas é uma escolha de vida pessoal. Eu preciso viver no Rio, é lá que eu quero construir minha vida. Então, vou direcionar meus caminhos para lá. Então, eu fiquei concluí ali meu tempo ali ainda no RH e tal, mais um ano, mas olhando para fora. E aí, esse foi um momento onde eu comecei a questionar muita questão da carreira, né? Porque vir para o Rio fez, depois de 13 anos dentro de uma mesma empresa, eu procurei emprego. E procurar emprego, Eita. quando você vai tomando decisões de carreiras tão diferentes, é difícil. Eu ficava Sim. pensando, como é que eu vou contar essa história? Né? Eu já tinha decidido que eu queria trabalhar com gestão de pessoas, né? Então comecei a procurar oportunidades em RH no Rio. E eu falei, só que a minha trajetória, minha experiência ali ao final, a última tinha sido numa operação. Como é que eu vou para dentro da RH? Parecia uma bagunça contar essa história e eu tinha receio. Isso eu estou falando de 10 anos atrás, 2014. Hoje, eu olho com muito orgulho e eu, particularmente, falo assim: se eu puder escolher para trabalhar comigo pessoas que tiveram trajetórias não lineares, eu acho ótimo, porque traz muito aprendizado, né? Acho que abre a nossa mente, nos tira de um lugar comum, que é muito importante e nos vai complementando a nossa formação, né? Sim. Então, deu muita angústia de como é que vai ser. Mas deu tudo certo. Encontrei minha oportunidade no Rio, vim para cá. Aqui conheci meu marido, me apaixonei pela cidade, por ele, resolvi constituir minha Oh, vida. Né? Nessa transição, foi um momento em que eu optei por trabalhar no modelo de consultoria. Vi isso como uma oportunidade para poder me conectar com diferentes culturas, diferentes empresas, né? Então eu comecei a ir para um lugar porque eu estava muito tempo no mesmo lugar, né? Eu falei, como é que eu vou me alimentar agora, né? De mais ou novos olhares, né? Então foi muito rico nesse sentido, mas muito desafiador, né? Era muito diferente. Eu estava num ambiente muito confortável, muito seguro. E então trouxe ali muitos tropeços para mim, errei muito, né? Acho que
foi uma profissional, talvez ali na minha percepção, né, mediana, perto do que eu gostaria e esperaria, mas que eu reconheço que também faz parte, né, o processo de aprendizado. Enfim, nesse meio do caminho veio a maternidade. E aí engravidei, hoje eu tenho a Clara, que está com 6 anos, que é a melhor coisa que eu tenho na vida, né? Eu acho que eu olho todos os dias para minha filha e me reconecto com a minha essência, sabe? Eu falo, se tem alguém que me lembra o que eu sou e me faz me sentir a melhor pessoa do mundo, é a minha filha. E eu penso muito sobre isso, assim, o que que eu quero deixar para ela, né? Qual é o legado? O que que eu quero ensinar? Então, as minhas escolhas hoje conversam muito com isso, com um olhar de futuro, assim, o que que eu quero inspirar minha filha para frente, né? Então, e esse momento da maternidade, ele também trouxe muitas provocações, e é um momento que eu acho muito difícil na carreira da mulher, principalmente. Uhum, sim. Primeiro, eu comecei a perceber que as organizações não estão tão preparadas para lidar com o momento da maternidade, né? Até teve um episódio, depois eu chego nele, mas eu tive um momento difícil, eu não tinha minha família aqui me ajudando, então era eu, meu marido e minha filha, meu marido trabalhando o tempo todo e eu precisava estar um pouco mais disponível, né? E aprendendo a lidar ali com um novo ser, como é que a gente vai se dedicar a isso. Então, foi bem desafiador, né? E teve um período a minha filha adoeceu e ela teve chikungunya, ela tinha 1 ano e 2 meses. E foi um dos momentos mais difíceis ali para mim da maternidade, né? Porque é difícil, não sei, quem já passou por isso vai saber, ainda mais para uma criança tão pequenininha que não sabe falar, então você não sabe o que ela está sentindo. Até a gente descobrir o que era, foi um Sim. processo. E eu fiquei um tempo ali dedicada, cuidando dela. E no dia que eu voltei a trabalhar, eu fui desligada. Então, e eu depois ouvi isso de tantas outras mulheres, né, desse momento da maternidade. Foi difícil para mim o processo de entender, que havia ali uma dificuldade também da cultura organizacional, de entender esse momento, mas por um outro lado, foi ótimo para mim, porque desde que a Clara nasceu, eu já vinha me questionando muito sobre as minhas escolhas, né? O trabalho passou a ocupar um outro lugar. Eu sempre gostei de trabalhar e sempre me dediquei muito. Eu sou muito grata, meu trabalho me trouxe tantas coisas, né? Mas naquele momento eu falava assim, eu estou deixando o que eu tenho de mais importante na minha vida, né, para poder me dedicar horas do meu dia ao trabalho. Então tem que fazer muito sentido e eu queria mais propósito. Então tudo isso que aconteceu me fez querer estar num lugar onde eu encontrasse propósito, onde eu pudesse de fato influenciar pelas coisas que eu acredito, né? E foi aí que eu fui parar no Great Place to Work, né? As pessoas perguntam, Great Place to Work é um Great Place to Work? É para mim maravilhoso, né? O que não quer dizer que é perfeito, né? Acho que não existe lugar perfeito, Sim, sim. lugar onde eu encontro relações de confiança, onde eu me sinto respeitada, onde eu posso ser quem eu sou, né? E não por acaso a metodologia do Great Place to Work ela é toda pautada nesses pilares, porque ao longo de mais de 30 anos de pesquisa no mundo todo, né, que o Great Place é uma instituição global, hoje são 170 países, isso não muda, né? O contexto de muda muito, de mundo vai mudando, as pessoas vêm mudando, mas o que as pessoas buscam dentro das empresas é um ambiente de confiança, de respeito, de oportunidades, de justiça, Sim. né, de relações, né, de camaradagem. Isso não muda, né? E aqui eu encontrei isso e encontrei esse lugar onde eu poderia ser quem eu era e também poder influenciar outras tantas pessoas e organizações, né? Então, eu acho que aqui estar aqui hoje, embora, né, eu tô hoje o Great Place to Work que hoje é parte aqui no Brasil de um ecossistema, né? O Great People, eu represento a Great People Consult, que é a consultoria oficial do Great Place to Work. A gente faz consultoria desde sempre, desde que o Great Place existe aqui no Brasil, mas hoje temos um pilar muito forte, né, de consultoria. Então, poder apoiar as empresas nesse processo de transformação é algo que é muito importante para mim, que eu acho que conecta com aquilo que eu acredito, né? E poder também atender tantos líderes e trocar experiências, falar de indicadores, né? Ajudá-los a compreender através dos dados, das pesquisas, os anseios das suas equipes, do que as pessoas que estão ali precisam, né? É algo que se conecta muito com o que eu acredito. Então,
sou muito feliz aqui com essa oportunidade hoje, né? Acho que boa parte do meu trabalho é isso. Tem 2 pontos aí na sua fala que eu queria retomar, e aí você foi falando, eu fui pensando aqui. Aham. Primeiro sobre a questão da maternidade, né, de as empresas não estão prontas, talvez eu possa ampliar, a sociedade não está pronta. E no final, eu acho que tem um mito aí, que eu não sei se você concorda, de que nós nascemos prontas para sermos mães. E não Uhum. é, gente. Eu passei por tantos desafios, de coisas que eu não sabia nem por onde começar a refletir sobre tudo ali da maternidade, que eu acho que esse mito de que nós estamos prontas para sermos mães, né, é algo tão idealizado, digo, ai, o amor perfeito, é tudo perfeito, você nasceu para isso, cria essa perspectiva de que a gente vai conseguir dar conta de tudo, de que a gente vai conseguir voltar pronta e a gente vai voltar exatamente a ser o que a gente era antes, a gente a produzir e tal. E assim, vão ter mulheres que sim, porque encontraram talvez mais rapidamente as suas respostas e os seus contextos e a sua ajuda. Você fala de suporte, né? Eu falo muito. Quem consegue equilibrar bem carreira e maternidade, porque teve suporte do marido, da família, do amigo, de profissionais dentro de casa, porque sozinho a gente não consegue. Eu parto desse princípio, né? Tem que ter suporte. Quem levanta mais, eu consigo equilibrar bem. Se a gente analisar por trás, tem um suporte. Qualquer que seja, né? Tem que ter um suporte. Porque sim, é tempo integral. A carreira, quando a gente olha, cada vez mais é tempo integral e filho é tempo integral também. Então, não casa, né? Não cabe num dia só. Se a gente não tiver uma rede aí de estratégias. Né? O que a gente faz em qual hora, quem a gente chama, como é que a gente ajeita as coisas, leva um tempo para a gente conseguir conquistar isso. Sim, é muito desafiador, assim. Muito. Eu penso a mesma coisa, eu acho que essa é a questão de que já nascemos prontos, acho que torna mais difícil ainda, porque faz a gente carregar um peso e se sentir Imenso. culpado por não estar dando conta, né? E quando você vai ver, na verdade, você tá dando, é que é difícil mesmo, e sim, não nascemos prontas. Porque acho que, na verdade, a gente vai aprendendo ao longo da vida tudo que a gente vai vivenciando. Tudo, como A tudo, né? mesma coisa como a maternidade. Então, assim, vou aprendendo a partir do momento que eu virei mãe, né? E foi muito difícil, assim. Eu me lembro, eu ainda grávida, eu tenho uma prima que tinha tido um filho bem próximo, assim, e eu fui visitá-la e ela me trouxe uma fala que naquele momento eu falei, nossa, que forte isso, né? E depois eu compreendi, vivi a mesma coisa. Ela falou, acho que o bebê, né, o Basílio devia estar com 6 meses, eu fui visitar, ela falou assim, eu ainda estou passando pelo luto da maternidade, porque é um processo de luto. Eu falei, nossa, que difícil isso. E foi. Para mim a mesma coisa. Depois eu compreendi vivenciando, porque eu acho é um luto daquilo que a gente era até aquele momento, né? Sim. E a gente muda muito com o nascimento de um filho. E eu, né? E aí acho que cada um tem uma experiência. Eu levei 4 anos nesse luto. Eu tenho esse tempo foram 4 anos que eu acho que eu fiquei brigando comigo mesma para tentar voltar a ser quem eu era, sem perceber que eu nunca mais seria quem eu era. A essência, sim, né? Mas assim, as prioridades, a forma de olhar o mundo, muita coisa mudou. Muda, E muda foi muito. difícil, né? Eu sempre fui uma pessoa muito independente, acho que até pelo o fato de ter saído de casa muito cedo, ter, né, morado sozinha, morado em república, ido para lá, ido para cá, pererê, fazendo escolhas que impactavam só a mim, era muito fácil, né? E aí, de repente, eu passo a ter que fazer escolhas que eu não posso pensar só em mim, né? Muito ao contrário, eu acho que eu comecei a ter que priorizar, né? Foi uma escolha ser mãe, foi uma escolha a minha família. E foi muito difícil conseguir Mas dói. equilibrar. Essa Muito. dói muito. Eu me lembro que eu tinha muita saudade, sabe do quê? Da geladeira vazia. É, Sabe, quando tipo era só eu e meu sim, marido não tinha Léo, a geladeira vivia vazia, tipo uma garrafa de coca, garrafa de água, uns queijos e só, e meio que a gente só ia pensar no que comer naquela hora, entendeu? Então não precisava se preocupar em ter uma rotina de ter que ter isso em casa, tem que ter aquilo, tem que ter fruta, tem que ter tal, a geladeira tem que estar cheia, é, né?
E eu me lembro que durante muitos anos eu pensava nisso. Meu Deus, que saudade da geladeira vazia, né? No final não é a geladeira vazia, é da obrigação de ter que criar uma rotina que abarca todo um processo familiar, né? É o leite de um, é o café do outro, é a fruta do outro, é o lanche do de lá, tal, e tudo tem que estar ali, porque senão desorganiza tudo. E eu me lembro que eu tinha muita falta, eu sentia muita falta disso, da geladeira vazia. É interessante, né? Eu gostei do termo da geladeira vazia. É isso, eu também. Sinto falta dessa época até hoje, na verdade. Também Embora tenho. hoje eu ame a geladeira cheia, né? Eu Sim, amo a vida que a gente tem, amo a minha família. Não imagino a minha vida hoje de uma outra forma, mas sinto falta ainda dos momentos da geladeira vazia. Tem dias que eu falo, gente, como eu queria não ter que pensar em nada, nem ninguém, poder usar meu tempo como eu quisesse, né? E não é mais. E esse processo, até a gente compreender isso é difícil. uhum, Concordo que a gente precisa de apoio. Eu, graças a Deus, né, tive, né, mesmo meu marido trabalhando, a minha família não estava aqui, mas tinha a família dele aqui, sempre nos apoiava. Tivemos sim a oportunidade, né, de pagar uma creche boa, minha filha ficar lá e eu ficar segura com isso, que isso também é muito importante, muito. um ambiente onde seu filho está para você poder ir trabalhar tranquilo. Hoje eu tenho uma pessoa que cuida da minha filha, que eu falo, na verdade, cuida de mim, dos meus cachorros, da minha filha, do meu marido, que eu não vivo sem ela, né? A Penha, que é uma pessoa assim, nossa, hoje ela tá aqui, ela é minha família, né? Oh, isso faz Imagina, muita quem diferença. cuida da coisa que eu tenho mais preciosa na vida. Então, isso faz muita diferença. E eu acho que assim, se eu pude crescer desde a maternidade, profissionalmente, eu acho que eu cresci muito, né? Em carreira e em aprendizado, Uhum, né? E tudo, é porque eu tive todo esse apoio, com certeza, né? é. Sem Foi isso, sei lá, às vezes eu nunca vivenciei a minha carreira sem apoio, né? Então, sempre, mesmo alguns momentos aos trancos e barrancos, porque às vezes a gente perde o apoio e aí a gente tem que pensar num plano B, num plano C, mas eu acho que eu não teria dado conta, não. é, é, Sim, é desafiador, assim. é Eu me sinto desafiador. muito privilegiada por ter Sim, eu também, eu tudo, confesso, né? Por muito. ter uma vida tão organizada, graças a Deus. Uhum. Sou grata. E aí, vamos falar de carreira. Você falou e que é um ponto bem legal, de que você numa determinada fala assim, não tem lugar perfeito. Super concordo, né? Eu, inclusive, fico só acompanhando algumas postagens nas redes sociais dessa busca do lugar perfeito, né? E aí eu costumo dizer o lugar perfeito para aquela pessoa durante aquele momento. É E que às isso. vezes é perfeito para ela, mas não é perfeito para outras 20 ou para outra pessoa, simplesmente. Né? Então, esse contexto do lugar perfeito para se trabalhar, ele é muito pessoal, no final das contas. Concordo com você, existem pilares que são inegociáveis, né? Então, um ambiente de respeito, um ambiente que tenha propósito, que a gente possa gerar oportunidades diferentes, que a gente possa, de alguma forma, conhecer essas pessoas e direcionar, influenciar, né, de uma forma positiva, eu acho que isso é deveria ser negociável para todas as empresas. Eu sei que não é, mas deveria ser. É, mas no final depende muito do outro, né, da pessoa. E eu digo porque quando eu olho para minha carreira, eu digo assim, poxa, eu achava aquele lugar perfeito porque eu não conhecia esse de agora. E aí, quando eu olho para o passado, eu digo, pô, era perfeito para mim naquele momento, mas agora, por exemplo, eu não voltaria a trabalhar em determinados lugares. Porque a gente vai mudando, né? A carreira muda, o propósito muda, o estilo de vida muda, os desejos mudam, as empresas mudam também. A gente estava até conversando um pouco sobre a questão do turnover, que é uma dor de cabeça, né? Quando a gente pensa em RH, tem indicador de turnover, é sempre uma dor de cabeça, mas eu costumo pensar que as empresas elas vão amadurecendo e talvez algumas pessoas já não façam sentido. Sim. E a gente vai mantendo ali aquelas pessoas, retendo, como você falou, muitas vezes sem nem refletir junto com ela
se aquele é o lugar que ela deveria estar, naquele time ou naquela empresa ou naquela área, ou se ela não deveria buscar outros espaços, né. Então eu acho que, com certeza, você deve ter algumas experiências aí conversando com empresas completamente diferentes. Ah, com certeza. Eu acho que a questão da carreira, né, é uma coisa muito forte para as pessoas, né. E eu acho que vem tá de um contexto social onde se criou-se esse imaginário de que a gente tem que ter ali uma carreira de sucesso. O que que é uma carreira de Sim, sucesso, né? Viver vai uma mudar trajetória, muito, né, de né. pessoa para pessoa, o que é uma carreira de sucesso. É isso, é igual a Muito. felicidade, né. O que que é felicidade para você? Para cada um é uma coisa. E eu acho que a carreira para mim ela conecta total, né, com a questão da felicidade, assim, até porque para mim o sucesso na carreira é estar feliz, né, dentro daquilo que eu faço, poder influenciar, poder impactar outras pessoas, né. Então isso para mim é um sucesso na carreira, muito mais do que um cargo. Para algumas pessoas é chegar num cargo determinado, né, enfim, acho que para cada um. E aí é muito desse contexto do que é um excelente lugar para trabalhar, né, o que é excelente para cada um, como você falou, naquele momento, porque também muda, né, o mundo muda. É muito interessante, a gente faz, né, pesquisas 30 anos no mundo. Não muda, as questões que aparecem das pessoas falarem sobre carreira. "Ah, eu quero ter um plano de carreira", né, "Eu quero ter, carreira". É interessante, assim, nos dados, o que que a gente vê, né, nos últimos anos? Quando a gente pergunta assim: "O que que faz você permanecer dentro da empresa?", a maior parte das pessoas escolhe oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Esse é um principal fator de permanência nas melhores empresas, né. Vem crescendo muito também a questão da qualidade de vida, equilíbrio entre a vida Uhum. profissional. E lá no passado, quando a gente começou, era remuneração, né. Então você vê como o Sim. mundo vem mudando, as gerações vêm mudando, né, aquilo que as pessoas buscam, e hoje a gente chega nesse cenário, né, oportunidade de crescimento e desenvolvimento. E aí quando a gente vai olhar, é o ponto que ao mesmo tempo que é o que elas mais buscam, é o que elas mais trazem ali dentro dos dados como oportunidade. "Ah, preciso de carreira, visibilidade, né, de carreira, dos meus próximos passos, pererê, pererê". E eu acho que existe muito uma expectativa de que a empresa tem que te dar um caminho pronto, né, enquanto na verdade esse caminho não existe. Imagina, se a empresa tivesse que dar caminhos prontos para cada um. É impossível, né. Impossível. E esses caminhos prontos, se eles existissem tão engessados, não permitiriam tanto mudança, tanta inovação, que nos leva a tanto crescimento, né. O mundo muda o tempo inteiro. As carreiras que existem hoje, 5 anos atrás não existiam, daqui a 10 anos a gente nem sabe o que vai ser, com tanta, né, revolução tecnológica, inteligência artificial, tanta coisa que vem se transformando cada vez mais rápido. Então, eu acho que as pessoas, na verdade, o que elas precisam é ter ali dentro das organizações, né, clareza das possibilidades, ter direcionamento, entender como é que ela está performando, né, ter uma conexão real com o seu líder que permita ela compartilhar suas expectativas também, Sim. de aprendizados, de próximos passos, para que esse líder também possa lhe dar desafios que permita essa pessoa a desenvolver esses próximos passos, a se expor, né, a começar a crescer dentro daquilo que ela espera. Mas que a carreira ela é de cada um, né. Imagina, eu falei um pouco da minha trajetória, que mudou tanto. Se eu tivesse que crescer numa carreira linear, talvez hoje eu não ia estar aqui, né, trabalhando dentro de algo que me faz tão bem, que me brilha o olho, sabe. Talvez eu imagina, se eu estaria lá no turismo até agora. Hoje, que bom que eu Sim. virei de fato turista, o turismo está na minha vida para viajar agora, é maravilhoso, né. Então, eu acho que tem isso, né, do plano de carreira, enquanto o que falta, na verdade, eu acho que é ter lideranças preparadas, de fato, para poder apoiar esse desenvolvimento das pessoas dentro das organizações e saber escutar, né, os colaboradores, saber dar desafios a essas pessoas que se conectem com as suas expectativas de aprendizado, porque o crescimento, ele muitas vezes não está ali num cargo, né, até porque não tem cargo para todo mundo subir. Você pode ter movimentações ali, né, horizontais que vão te trazer muitos crescimentos, muitos desafios, mas as pessoas têm dificuldade de enxergar isso, porque têm dificuldade mesmo, às vezes, de vivenciar esses caminhos, né. Então, por isso que eu acho que é tão essencial dentro das organizações, investir no desenvolvimento das lideranças, porque na verdade são as pessoas que vão fazer o negócio acontecer, né, porque você pensa assim,
A gente tem ali a alta liderança, que é quem vai definir né, o direcionamento estratégico da empresa, e são os comportamentos dessa alta liderança que vão moldar a cultura da empresa. Abaixo deles você tem líderes que precisam entender, estar envolvidos nesse direcionamento, porque são eles que vão desdobrar e ter o papel de engajar as pessoas em relação a esse Sim, direcionamento estratégico. E os comportamentos desses líderes, na verdade, é o que vai definir os padrões dentro da organização. Né? Então, se a gente não cuidar disso, a gente, como negócio, não chega onde a gente precisa chegar. Porque você tem ali uma camada de pessoas que vai se influenciar toda a todo experiência mundo. dentro. Né? Então é muito importante. E não é fácil, né? Aí falando como líder, né? E todas as dores que eu vivenciei quando virei líder lá na Unilever, não Não, tive nenhum preparo, e hoje, 10 anos depois, numa outra posição, num outro contexto, eu sinto as mesmas dificuldades. Né? Liderar é difícil, a gente tem muitas variáveis, né? Expectativas de pessoas, contextos de negócios diferentes. Então, não é fácil. E ter o existe apoio. existe uma romantização da liderança, né? Então, às vezes eu leio umas coisas que eu fico assim, gente, a gente realmente está entendendo o papel do líder? Porque, por exemplo, vem lá, vira para mim e diz assim, o meu líder não é transparente comigo. Quando eu vou aprofundar um contexto, uma frase como essa que eu escuto de alguém na minha empresa, sim, tem coisas que o líder não vai poder falar. Sim. Então, é difícil dizer isso. Mas É. sim, o papel do líder é dar uma filtrada, ele vai ouvir um monte de coisa em uma reunião e vai filtrar. Bom, desse um monte de coisa, o que eu levo para o meu time? Ele nunca vai poder dizer tudo. Sim. Né? Então a gente fica nessa ilusão, né, da transparência irrestrita, É. né, de que o meu líder vai se conectar muito comigo, vai, mas isso também não vai fazer com que ele não tome decisões difíceis em relação a você. Né? Sim. Então, eu acho que existe hoje eu gosto bastante de falar sobre isso, porque eu falo da romantização da liderança, porque o líder virou o mal do mundo, né? Então, os líderes viraram o mal do universo. Eu sei que tem líderes que não estão preparados, lideranças que precisam de uma empurrada, mas Karen, acho que tem travou. muitos líderes bons e liderar é difícil. E eu acho que às vezes a gente esquece disso, né? Do quão é desafiador estar naquela posição. Às vezes eu exercito e pergunto, tá, você faria o que se estivesse no meu lugar? É ótimo, ótimo. É bom devolver a pergunta. É um ótimo processo. É muito difícil, assim, é muito Muito. desafiador mesmo, né? E eu acho que à medida em que a gente vai crescendo, a gente vai ficando cada vez mais sozinho, porque você não pode dividir tanto, né? Não, Acho que as organizações né, têm esse papel mesmo de cuidar desse líder, de prepará-los. E isso é importante para os negócios, né? muito. O líder influencia 100% das experiências. Eu falo muito porque a gente vê organizações incríveis, às vezes, no sentido de ter benefícios maravilhosos, ter uma remuneração super diferenciada, né? Ter lá um ambiente lindo, um escritório maravilhoso. Só que se o líder ele não se conecta com as pessoas ali dentro, né? Não há um interesse genuíno pelas pessoas, né? Não consegue conectar as pessoas com o negócio, não há um ambiente ali de respeito, né? De credibilidade mesmo, de camaradagem. As pessoas vão sair. Não vão querer ficar. Não Sim, vai ser a parede colorida com pessoas cinzas que vão fazer as pessoas ficarem dentro dele. essas coisas são. A gente já descobriu, né, que essas coisas elas são secundárias. No final, as relações elas são importantes, né? Como você se conecta com o seu colega, o quão você acha o seu líder interessante, ou o seu colega desafiador que você vai aprender outro. Então, eu sempre escuto pessoas que gostam de ficar em determinados lugares porque trabalham com pessoas que elas dizem, são pessoas melhores do que eu, É, que eu me inspiro, que eu aprendo. Né? Então, raramente é sobre a parede colorida ou sobre o benefício de saúde. No final, é sobre as pessoas que estão ali, né? E o líder ele é fundamental, porque ele que forma
esse sentimento de time, né? Olha, a gente é um time aqui. Todo mundo bate a meta junto ou perde a meta junto. Né? Então tem aquele sentimento, e o líder é quem vai construir isso. Infelizmente não é o RH, não é a alta gestão, é o líder. É o líder, exatamente. É interessante, né? A gente tem um estudo que é muito legal, que é sobre, a gente chama da jornada da liderança, né? Então, dentro das pesquisas, a gente tem uma metodologia que foi feita com base em pesquisas lá dos Estados Unidos, né? Do nosso laboratório de dados do Great Place to Work, por muitos anos, ouvindo muitas pessoas, mais de 10 mil líderes, mais de 100 mil pessoas, para entender quais são comportamentos de líderes que são percebidos como excelentes pelas suas equipes. E aí a gente trouxe isso para dentro da pesquisa do Great Place to Work e a gente consegue mapear o estágio de liderança. A gente identifica ali qual é o nível de maturidade do gestor para a gestão de pessoas. E o que é super interessante? Que a gente consegue ver claramente que os líderes que estão nos estágios iniciais, ou seja, aqueles que não compreendem ainda tão bem o seu papel em relação à gestão de pessoas, né, por consequência, não se conectam tanto, não influenciam tanto o olhar do desenvolvimento e das pessoas, os resultados na pesquisa desses líderes são muito mais baixos. Então, é onde a gente tem, a gente mede confiança, né? A base da nossa pesquisa é confiança. O índice de confiança mais baixo, ele está ali. O NPS mais baixo, ele está ali. A gente tem um indicador também de inovação, né? Do quanto as pessoas estão encontrando um espaço para contribuir com ideias, sendo estimuladas. Os índices mais baixos de inovação estão ali, né? Então, são 5 estágios. Quando a gente vai do 1 ao 3, a gente tem indicadores mais baixos. Já do 3, a gente começa a evoluir. 4 e 5, as médias estão lá em cima, de confiança, de NPS, de inovação. E por incrível que pareça, tá? Dentro de uma mesma organização, onde as pessoas falam muito sobre remuneração, né? O que precisa ser melhorado? A maior parte das pessoas fala remuneração. Óbvio, né? Todo mundo quer ter uma remuneração melhor e natural. Sim. Mas nos mesmos processos, na mesma política de remuneração, as pessoas que têm o líder, que a gente chama do líder for all, tem uma nota para remuneração altíssima, geralmente acima dos 80, enquanto aqueles que têm líderes, né, mais inconscientes nos estágios iniciais, as médias ficam sempre abaixo de 50, 60 para remuneração. Né? Então, E é assim, natural isso, né? Porque quando você não encontra no trabalho o prazer, as relações, a paixão, você vai buscar na remuneração a compensação. sim. Logo, preciso ganhar muito mais. Logo, não faz sentido tanto esforço. Esforço, exato. E são as pessoas que logo vão deixar a organização, né? Porque Sim, se sim. qualquer outra organização me oferecer um pouquinho mais, eu vou sair, Você. né? E a gente vê nos dados, geralmente, o índice de engajamento das pessoas que ficam pela remuneração é o mais baixo, né? Óbvio, com certeza é o mais baixo, né? Não é a remuneração que realmente vai trazer ali maior engajamento, propósito e realização. Não que isso não seja importante, né? Claro que Perfeito. remuneração é importante, é uma componente necessária, né? Mas ela sozinha não vai fazer as experiências serem positivas e não vai fazer com que a pessoa queira dar o seu melhor ali dentro, né? E São tem um ponto também sobre remuneração que eu acho que a maior parte das empresas, elas têm dificuldade de conversar sobre remuneração. E quando você tem uma pessoa muito focada em remuneração, não necessariamente ela tem todos os outros indicadores ruins, é um ponto a avaliar. Porque tem gente que sim, naquele momento de vida, quer comprar um apartamento, quer comprar casa, tá no momento de construir muita coisa e a remuneração faz muita diferença. Ele que tá ali, aquela pessoa tá focada em ganhar dinheiro e é ok. Eu não acho ruim isso. Contanto que a gente encontre esse equilíbrio, né? Entre tudo que a empresa oferece e se a empresa puder pagar. Melhor ainda. Eu sou super a favor de encontre uma remuneração que seja confortável. Qual é aquela confortável? Aquela que paga suas contas, aquela que realiza parte dos seus sonhos naquele momento, que você consegue vislumbrar, né, algo além, não é algo que você está o tempo todo pensando nisso, né? Mas eu vejo também um tabu ainda de líderes, de RHs, em conversar com essas pessoas que são focadas em grana, que têm essa ambição financeira sim. também. E a gente vai ter pessoas assim no nosso time. Sempre, né?
sempre vai. Eu acho que tem traz uma responsabilidade, eu acho que é de ser transparente. Eu Sim, acho que desde o primeiro momento, porta de entrada, a organização tem que sinalizar qual é a política dela de remuneração. Porque tem que ser uma escolha do outro também, né? E a partir do também. momento que eu escolhi, aquilo ali está confortável para mim, né? Não quer dizer, óbvio, né, que eu vou conviver só com aquilo, não, mas assim, tem muitas empresas em que a remuneração não é o principal atrativo, não é tão competitivo, mas elas precisam deixar isso claro desde o primeiro momento. Ó, Desde o primeiro aqui, momento. remuneração não vai ser o diferencial, mas você vai ter, sei lá, os seus desafios, vai ter uma possibilidade de carreira assim, assim, assado, né? Ou vai ter o equilíbrio de vida que você busca, enfim. Né? O que a gente tem, né? Eu acho que tem que ter essa transparência. Eu também acho que é importante, e aí acho que entra um pouco do papel do RH, porque eu acho que o RH, na verdade, assim, é extremamente estratégico. Né? É uma área que Sim, precisa suportar toda essa liderança que passa por N dificuldades e desafios ali dentro. Então, ter um RH parceiro, né, que está ali trazendo ferramentas, processos, políticas, dados. direcionamento que ajude esses gestores nas tomadas de decisões é muito importante. Então, também preparar esses líderes para falar sobre remuneração é importante, né? Porque é muito ruim aquele discurso assim, pois é, a sua remuneração ela poderia ser maior, mas o RH não deixa. Deus me livre disso, né? Pelo amor de Deus. Acho que tem gente que Não, não, claro que não, não pode. nosso, o negócio é nosso, né? E eu sou Uhum, disso também da remuneração. Então, precisa fazer sentido. Por que a nossa sim, remuneração é dessa forma? Qual é a nossa estratégia? Né? E eu acho que, assim, independente disso, a remuneração vai sempre figurar como um ponto de oportunidade. Por quê? Porque indivíduos querem sempre uma remuneração melhor. Temos uma sociedade, né, que aqui no Brasil não tem uma cultura de educação financeira. Então, a maior parte também. das pessoas são endividadas. Então, mesmo quando a remuneração ela aumenta, as dívidas aumentam. E daqui a pouco você já comprometeu tudo aquilo que você recebeu, né, de aumento ali, aquele diferenciado. Poucas pessoas têm um olhar para frente, né? Então, acho que tem um fator, eu tenho falado muito nas empresas sobre isso, de assim, às vezes o que você precisa não é investir às vezes sua remuneração está ok, está compatível, tem uma política clara, precisa sim da visibilidade que as pessoas se apropriem e entendam, mas talvez como um benefício apoiar na educação financeira das pessoas, porque talvez Sim, isso ajuda muito, isso inclusive impacta na saúde emocional, né? Porque as pessoas muito endividadas, elas têm questões de saúde emocional, e isso impacta na produtividade, na dificuldade de foco, né? Então, acho que um bom benefício que as empresas vêm oferecendo agora, né, quando eu olho assim para as melhores empresas que elas têm diferenciadas, né, tem visto muito esse olhar de trabalhar na educação financeira das pessoas e que é muito importante, né? Que é muito e isso visto. tem muito, né, da escuta, do quando as pessoas estão conversando, quando eu me coloco como líder e estou ouvindo alguém, eu fico observando essas entrelinhas, né? E muitas vezes eu vou conversar com ela e eu dou uma olhada quando foram os últimos aumentos, quando foi que mudou a remuneração, porque às vezes a gente identifica formas de tratar diferente, às vezes não é como você falou, não é dar um aumento, é entender como é que a gente resolve o contexto financeiro daquela pessoa, né? Porque às vezes a pessoa ela tá tão endividada que É, a gente vai aumentar e ela vai sair do mesmo jeito. é isso. Seja porque está doente, seja porque não está lidando com a situação, seja porque conseguiu qualquer valor É, a mais, né? E às vezes é isso. Muitas vezes falta as empresas pensando, mas o que é uma remuneração? Qual é a sua remuneração? Porque às vezes a gente seta lá um valor de aumento, mas a gente não pergunta, tá, e aí, qual é a sua expectativa? Né? é, E no final das contas, o que você projetou não vai fazer diferença, porque a pessoa não vai ficar do mesmo jeito, porque a expectativa dela está muito além do que você pode pagar naquele momento. exato. Por isso é E importante. acho que esse é o desafio da liderança, das conversas, que eu sempre estou repetindo. O desafio hoje da liderança é ter as conversas difíceis. Sim. E é difícil, né, ter conversa É difícil. difícil. A gente vai postergando. Acho que os bons líderes são aqueles que conseguiram virar essa chave e, e começar o dia assim, eu terei conversas difíceis hoje. Vou É. descobrir ao longo do dia.
Quando É, alguém marcar comigo, eu já me preparo. Terei uma conversa difícil. Pode é, até não ser. a gente tem que enfrentar nossos próprios medos, né? Eu acho Sim, que até uma vulnerabilidade, né? A gente vem trabalhando até no nosso desenvolvimento aqui interno, né? A gente tem a Great People Leadership, que é uma escola de desenvolvimento de liderança, nosso pilar de desenvolvimento de lideranças, né? E aí a gente faz para fora, mas a gente faz para dentro. Então a gente está tendo também sim, nosso sim. desenvolvimento como líderes. E acho que o último módulo que a gente teve foi sobre conflitos, né? Gestão de conflitos, mas anterior foi de conversas difíceis. E foi ótimo e me trouxe muitas reflexões, porque eu mesma venho aprendendo a lidar com isso, né? Porque eu, por característica, sou uma pessoa que me conecto muito com as pessoas. E eu tenho muita empatia. E aí essa empatia no excesso, para mim como líder, é ruim, né? Porque eu sempre fico assim, mas a conversa é difícil, o que que aquilo vai impactar no outro, né? Mas como é que será que ele vai receber? Será que vai compreender? E esse tanto será, às vezes torna tão difícil para mim ter a conversa, né? E acho que eu vim Sim, passando por esse processo aqui, tendo que vivenciar cada vez mais isso. E acho que aí um estalo que me deu foi de perceber que se eu realmente me interesso pelas pessoas, como eu me interesso, a conversa difícil é muito importante. Porque é a muito. oportunidade para o outro também de enxergar outras perspectivas, de enxergar algum comportamento que ele não está enxergando, que não está adequado, né? Então é uma forma de apoiar, de orientar. Então, isso me ajudou muito, né? A sair desse lugar de, ai, mas coitado, nossa, mas será? E como vai receber? Será que vai compreender? Não, eu vou ajudar, é dessa forma, né? Então, Sim. O é pior importante. problema é aquele que está escondido, que alguém existe, está lá, e a pessoa não abriu a boca para dizer. Significa que aquilo vai explodir no pior momento possível, porque pela minha experiência, os problemas que estão ali guardadinhos, né, todo mundo botou debaixo do tapete, por assim dizer, que não chama o líder para conversar. Eu sempre gostei das pessoas questionadoras, gosto, que questiona e me diz logo, estou com esse problema e quero resolver. Então, essas pessoas sempre me encantaram e facilitaram a minha vida, porque me empurraram para as conversas difíceis. No final, os problemas que as pessoas guardam debaixo do tapete, a gente também, qualquer que seja a razão, vai explodir em algum momento. E sempre explode na semana mais difícil, no dia mais caótico, ou quando você já não tem mais o que fazer. É. E isso é o mais injusto, né? Pois Então, é, e exatamente. Você pensa, a gente poxa, tem a mas a gente podia ter oportunidade de conversado não antes. pois é importante. Pois é, Temos que mas eu acho que esse aprender, é o grande desafio da liderança, com que é certeza. difícil de aprender. A É, gente só aprende apanhando, errando no dia a dia e sendo muito autocrítico, de sair da conversa, poxa, eu podia ter feito essa conversa, por que que eu não perguntei isso? Mas por que que eu é, falei aquilo naquela hora? Que troca que eu falei? Não era para ter falado isso, eu podia ter usado outra palavra. Então, essa crítica, que não pode ser uma crítica, uma autocrítica que paralisa, mas uma autocrítica que a gente aprende, que tipo, olha, eu vou entrar mais ligada nessa conversa agora. Quando sentar para falar de remuneração, eu preciso me lembrar daquela experiência que eu abordei que não foi boa. Vou fazer é, diferente. é. A gente precisa constantemente, né, aprender com a nossa própria experiência, né? Sim, E isso é muito bom, é muito rico, né? Porque a gente vai aprendendo pela vivência, pelo que aquilo causou na gente, né? Então, eu acho que comigo tem sido assim. Eu acho que eu ainda tenho muita jornada, mas eu acho que eu também olho para trás e falo, vem evoluindo, né? A líder que eu fui 10 anos atrás, hoje é completamente diferente. completamente. É, Todo mundo tem esse outro momento de vida, né? A própria maternidade, eu acho que me trouxe essa responsabilidade muito grande também. Eu percebo que eu sou uma líder muito melhor nesse sentido, sabe? É mais fácil tomar decisões, é mais fácil estabelecer alguns limites. Não que seja fácil, né? É mais fácil do que era. Mas sim, eu acho que a maternidade me trouxe um nível importante de aprendizado e de maturidade até para estar aqui hoje. E é engraçado, né? Há pouco tempo atrás, no ano passado, eu estava buscando profissionais, né, para vir trabalhar comigo. E inconscientemente eu percebi que eu levava lá para a fase final mulheres e mães, né, que eram mães, sem perceber, não foi uma escolha natural, não, mas eu acho porque é, é tão rico assim as possibilidades de aprendizado que a gente começa de fato a entender as coisas, dar relevância àquilo que de fato é importante,
né, e não se prender a coisas tão pequenas, que foi uma escolha que foi sendo natural ali para mim, né. E acho que é bom, né, que acho que em tantos lugares, como eu mesma vivenciei no passado, é difícil encontrar É lugares que queiram difícil. mães, acho que aqui a gente tem uma cultura bem bacana para as mães, né, com políticas muito positivas, até uma coisa que é diferenciada, né, a gente tem uma licença paternidade aqui de 6 meses, né, o Uau, que muito é bom. maravilhoso, porque aí você tem o pai conseguindo ocupar o espaço dele, participar, né, e a mãe tendo o espaço dela como indivíduo também, para além de ficar só ali 6 meses dedicada, né, então é muito importante. E acho que isso aqui, quando eu falo, né, que hoje eu falei: "Eu não podia estar em outro lugar", porque eu acho que tem tanta conexão com aquilo que eu acredito e com os meus valores, que é importante. E eu acho que poder levar isso para fora também, né, então a gente cada empresa que eu me conecto, cada cliente que eu atendo, eu tento compartilhar um pouco dos aprendizados. E vou aprendendo muito com eles, né. Para mim é sempre uma aula. Hoje mesmo, antes de estar aqui, eu estava numa conversa, a gente vai lançar um livro, 50 CEOs que construíram história aí das 150 melhores empresas para trabalhar. E aí a gente estava numa entrevista com um CEO que eu acho tão inspirador e que eu admiro tanto, né, e eu falo: "Gente, que bom, olha que oportunidade que eu tenho de ouvir essas pessoas, de aprender pela história deles", né. Então, eu acho que é muito rico, assim, eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de encontrar tanto propósito e aprender tantas coisas, assim, dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que estamos aqui para isso, né. Sim, e o que é legal disso tudo é que cada vez mais eu acho que os líderes e os profissionais, as pessoas estão aprendendo com essa jornada de outras pessoas. A gente não é que eu falo muito sobre isso, não é que os livros não sejam importantes, nem as capacitações, os treinamentos. Não, tudo isso é importante, mas tem coisas que a gente só aprende nas conversas, nas É, trocas, nas comunidades, nos espaços, né, de convivência que a gente aprende essas pequenas dicas, eu brinco, dicas de sobrevivência que não tem nenhum livro, né? O livro te dá os primeiros passos, mas a gente chega em determinados momentos que eu preciso conversar com alguém. Um líder precisa conversar com outro líder. Eu preciso ter um grupo de referência que eu possa chegar lá e colocar, gente, estou com esse contexto, assim, alguém já passou por isso, como foi que vocês resolveram, né? E isso eu acho que a gente está conseguindo caminhar para bons grupos, boas conexões. Eu tenho vivenciado isso nos últimos 5 anos fortemente, eu acho que fez muita diferença para mim como líder, né? As boas conversas, as boas conexões, elas fazem muita diferença. com certeza. Também. Acho que eu sou muito grata, porque eu falo, eu tenho oportunidade de trocar com pessoas incríveis, sabe? Ouvir histórias maravilhosas. E eu acho que a gente tem que saber também usar essas oportunidades, né? Estar Sim, atento, né? Tentar compreender o que tem por trás de uma tomada de decisão, de um comportamento, né? Quais são os valores que levam as pessoas a escolher esses caminhos? E isso é muito rico, né? Tentar ir para além daquilo que a gente está do óbvio, né, daquilo que a gente está vendo e ouvindo, mas dos sentimentos, dos valores, das conexões, eu acho que é muito rico. Quanto mais troca, mais a gente aprende, né. Eu sim, gosto muito sim. também, né, embora eu não seja uma pessoa, eu falo, tanto sociável, né, eu não tenho redes sociais, a não ser o LinkedIn, eu me conecto muito, assim, aonde eu estou de corpo e alma, eu estou ouvindo, eu estou atenta, eu estou Sim, trocando, e isso é muito importante para mim. não, cada um vai encontrar, eu acho que cada um vai encontrar a sua forma de conexão. E não tem forma correta. Esse é o difícil, né? Eu acho que todo mundo fica buscando um caminho fácil, e o caminho fácil às vezes é o caminho comum, mas o problema é que o caminho comum ele não resolve, É. né? A gente vai precisar descobrir os nossos caminhos, como é que eu aprendo, como é que eu me desenvolvo, como é que eu me conecto com outras pessoas, através de rede social, é através de comunidade, é através de um grupo, é dentro da minha empresa, é fora da minha empresa, né? É. Então a gente vai ter que descobrir. Marcela, olha, milhões de insights nesse episódio, uma conversa maravilhosa, passou voando, Sim, voando, voando, voando. E eu fiquei pensando muito em tudo que você contou e no que a gente falou, né? O quanto, no final das contas,
parece que todos nós estamos caminhando para carreiras não lineares, né? Que não tem mais um trilho a ser seguido, que a gente vai descobrir à medida que as coisas forem acontecendo, e ao mesmo tempo isso é extremamente mágico. Sim. Porque eu também tenho conversado com muitas mulheres, com pessoas super interessantes, com lideranças fantásticas, e cada vez mais a gente tem visto, eu tenho visto também, a minha história é uma história também não linear, né? E cada vez mais eu não me sinto sozinha como eu me sentia há muitos anos atrás. Eu falei assim, uau, como você falou, como é que eu conto isso? Como é que eu explico que eu dei esse salto de abismo? Quem vai querer? Como é que vai se fazer? Menina louca, né? Não sabe o que é da vida. Eu ficava com esse receio das pessoas pensarem isso. Sim. Ela não sabe o que quer da vida, né? Enquanto, na verdade, eu queria muito, né? Eu escutei da minha família que eu não sabia o que eu queria da vida, né? E eu acho que a gente vai guardando isso, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz que as empresas estão mudando, né? E a gente está começando a ter cada vez mais essas carreiras extremamente disruptivas, por assim dizer, e um tanto caóticas, e que a gente vai muito mais movimentando, nos moldando a o que a gente quer aprender, o que a gente quer fazer, o que a gente acredita, do que aquele trilho que os nossos pais, os nossos avós seguiram ao longo de muito tempo. Não que seja errado, isso é importante, né? Para algumas pessoas faz sentido, e ok. Eu acho que cada um é um, né? E tem pessoas que Sim, sim, precisam de algo mais estruturado e tal. E tá gostam, tudo bem. curtem, né? Tá Eu tudo acho que bem também. é importante que a gente seja feliz, né? O que é para cada um. E eu acho que as influências que a gente recebe nos ajudam muito também, né? Eu acho que nesse sentido eu sou muito grata, porque eu falo, a minha vida toda eu tive boas influências no sentido de ter liberdade de escolhas, né? Desde a minha infância, assim, eu tenho uma família, nossa, vou nem falar porque eu me emociono, assim, é muito maravilhosa, acho que me deu uma base e que me permitiu ser quem eu sou, sabe? Tipo, vai viver, esses são os nossos valores. Essa, né, nisso que a gente acredita, é a partir, eu tive muitas referências muito positivas, né? Não só dos meus pais, mas meus avós, meus tios, meus irmãos, né? Eu tenho uma família muito grande, muito unida e isso é muito rico. E desde então, eu acho que ao longo da vida, eu fui me conectando com pessoas, acho que a gente atrai também, né? Assim, né? Pessoas que foram muito maravilhosas, tive amigos incríveis, acho que o fato de eu sair muito cedo fez com que os meus amigos se tornassem família para mim também. E eu entrei para as famílias deles, e ali fui também conhecendo outras referências diferentes, mas tão boas quanto, né? E aí depois no trabalho eu tive sempre a oportunidade de ter pessoas incríveis. Não que eu não tive pessoas que foram mais difíceis no meu caminho, mas eu acho que eu estava preparada para passar por elas mais fácil, por toda a base que eu tive, né? Então, eu acho que hoje eu me coloco num lugar de me sentir numa obrigação de querer dividir com tantas pessoas tudo que eu tive de oportunidade na vida, assim, de aprendizado, de valores, sabe? Então, eu sou muito grata e se eu puder dividir um pouquinho no mundo, vai ser muito bom. Ai, que bom. Fico muito feliz, conversa maravilhosa, que a gente tenha muitas outras. Tomara que todo mundo tenha alguns insights, você tenha uma história inspiradora e que a gente continue conectadas e que você continue aí no seu propósito, mudando a vida das pessoas, porque acho que no final das contas, cada vez mais eu tenho conhecido pessoas com esse propósito, né? Ajudar alguém, mudar a vida de alguém, inspirar um time, fazer com que as pessoas saiam de um ponto A para um ponto B, ou pelo menos que descubram quais são esses pontos que ela quer alcançar. Então, fico muito grata e muito feliz com a conversa de hoje. Espero que todo mundo curta. Foi ótimo, Karen. Muito obrigada pelas trocas, oportunidade, pela, né, a forma acolhedora de me receber, de puxar essa Oh, conversa. Foi maravilhoso, assim. E cada vez mais é muito bom te conhecer melhor, te ouvir, né? Que a gente tenha mais que oportunidades, mais bom. trocas. Gente, espero que tenham gostado desse episódio. Vamos até o próximo. Beijo. Obrigada por assistir mais um episódio do People Tech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!